Olá, eu sou José Salvador Foloni, pesquisador da Embrapa e trabalho com sistemas de produção de culturas de grãos. Especificamente na palestra de hoje, faremos a abordagem sobre adubação nitrogenada na cultura do trigo. Para que a gente contextualize agronomicamente a adubação nitrogenada para o trigo, a gente precisa considerar algumas premissas agronômicas, né? O primeiro ponto, que é fundamental, é qual é o objetivo da adubação? Essa é a primeira pergunta que nós temos que debater juntamente com as equipes de assistência técnica e com os produtores, né, de trigo. O objetivo da adubação nitrogenada é um só, é potencial produtivo. Porque em alguns casos, colegas têm perguntado, abordado as equipes técnicas sobre adubação nitrogenada para melhorar a qualidade industrial do trigo. E, atualmente, no contexto da triticultura brasileira, nós ainda não temos uma recomendação consolidada nesse sentido. Assim, bastante dados, né? Vários trabalhos na literatura científica, agronômica, há trabalhos internacionais, porém ainda não há uma consolidação das informações do ponto de vista de recomendação prática para as lavouras comerciais na triticultura brasileira. O objetivo, portanto, da adubação nitrogenada é buscar potencial produtivo, é fazer com que a lavoura expresse a sua capacidade genética em rendimento de grãos. Obviamente, obedecendo várias premissas. Quais são essas premissas principais? É o quanto de N eu tenho disponível no solo, o quanto de N está disponível ou não na palha, e qual é o manejo da adubação, quais são as táticas de adubação. Bom, nesse contexto, então, de potencial produtivo das lavouras, a demanda de N das lavouras, é muito importante que os triticultores e toda a equipe técnica que atende o triticultor saiba distinguir ambientes de produção. Estou numa região tropical, de triticultura tropical, estou numa região de clima subtropical, numa região cujas temperaturas são mais amenas, né? Eu estou numa região cuja data de semeadura é lá para o mês de junho, julho, ou a data de semeadura é em março, abril. Isso tudo mexe muito, ou seja, todos esses detalhes são fundamentais para o manejo da adubação. Eu estou numa triticultura irrigada, estou numa triticultura de sequeiro, isso tudo, todo esse contexto agronômico é fundamental para definir toda a programação de adubação nitrogenada. Qual é o perfil da cultivar? Eu tenho uma cultivar que tem alta exigência em adubação nitrogenada, eu tenho uma cultivar que tem baixa exigência, então é uma interação manejo ambiente e genética. Eu não posso abrir mão dessa interação para que eu calibre para fazer a aferição da adubação nitrogenada. Perdão, da adubação nitrogenada. O N do solo, qual é o teor de matéria orgânica disponível no solo? Quando eu falo matéria orgânica, perdão, eu cometi um erro aqui, eu falo matéria orgânica do solo, quanto do N orgânico está disponível? Quanto do N orgânico está indisponível para a lavoura? Isso, na rotina, na análise de rotina do solo, a análise química do solo, nós não temos esses índices de disponibilidade de N.
Então, a gente faz o quê? Quantos por cento eu tenho de N no solo? Perdão, de matéria orgânica no solo? Eu tenho 1%, 2, 3, 4%, 0,5% na camada de 0 a 20. E esse N está disponível no momento em que a planta está se desenvolvendo, no momento em que a lavoura tem alta demanda. Então, esse é um questionamento muito forte quando a gente vai calibrar a adubação, quando nós fazemos toda a programação de adubação. Por exemplo, estou numa semeadura, né, numa data de instalação da cultura do trigo, no norte do Paraná, no mês de abril, né, em um solo que tem 2% de matéria orgânica, na camada de 0 a 20 centímetros. E, por outro lado, estou numa semeadura no mês de julho, não é? Lá em Guarapuava, no Paraná, em outra região tritícola, ou em Vacaria, a 1.000 metros de altitude, numa semeadura de julho, em um talhão com teor de matéria orgânica de 3%, 4% na camada de 0 a 20. 3 a 4% de matéria orgânica na camada de 0 a 20. Qual é a disponibilidade desse N? Então, essas questões são muito importantes. Qual é a taxa de mineralização? Estou num talhão, aqui no norte do Paraná, semeadura de abril, né? Altas temperaturas, e aí esse N estará disponível, mineralizado, a taxa de mineralização é alta. Por outro lado, na região fria, eu tenho um alto teor, porém eu tenho uma taxa de mineralização alta ou baixa. Isso tudo eu preciso considerar no planejamento de adubação. E a palha? Quanto de N eu tenho disponível na palha? Eu vou lá, meço a palhada de milho, por exemplo, tenho lá uma alta quantidade de restos culturais, né? E a hora que eu levo lá para o laboratório e faço análise, eu calculo lá, nossa, eu tenho 300 quilos de N imobilizados na palhada. Esse N está disponível? Qual é a relação CN dessa palhada? Aí eu vou lá numa palhada de soja ou de feijão e tenho lá 200, 150 quilos de N, 100 quilos de N, né? Imobilizados na palhada, nos restos culturais. Aí a pergunta é: essa palha vai se decompor rapidamente, liberando esse N para a lavoura? E a imobilização do N? Porque tem casos que a lavoura vai se desenvolver numa situação de palhada na qual os micro-organismos que habitam ali todo aquele ambiente, né, do solo, das camadas superficiais, né, dos primeiros centímetros do solo, eles têm um alto requerimento de N para decompor a palha, e aí eles competem pelo N mineral que poderia nutrir as plantas de trigo. E aí eu começo a ter uma disputa por N e a lavoura desenvolve deficiência. Então, isso tudo é muito importante, porque na parte prática, que é a parte de manejo, eu tenho que calibrar a dose em razão do teor de matéria orgânica do solo, em razão da quantidade e qualidade dessa palha, em razão da demanda do N da lavoura, né, que é o perfil da cultivar, uma cultivar que é mais exigente ou menos exigente, e um ambiente de produção que é favorável ao desenvolvimento da lavoura ou favorável à decomposição dos restos culturais, e isso tudo faz com que eu tenha que ajustar a adubação nitrogenada em razão de todo esse contexto agronômico. E aí, o adubo eu aplico numa dose maior ou menor. Esse adubo ele pode trazer tecnologias adicionais, né? Que a gente fala as tecnologias embarcadas. De maneira geral, o que a gente tem visto no Brasil são adubos que têm a eficiência de uso
aumentada, né? São adubos que, em muitos casos, eles têm a liberação mais lenta do N mineral, né, para o sistema, ou adubos que eles têm, vamos dizer assim, uma taxa de volatilização menor, e isso tudo eu também tenho que considerar, porque mexe com a eficiência de uso. Muitas vezes eu posso reduzir a dose em razão dessas tecnologias adicionais. Porém, aqui, né, nessa palestra, iremos abordar o básico. É aquela adubação feita com ureia, que é o padrão usado na grande maioria das lavouras tritícolas do Brasil. Não iremos abordar estratégias de adubação envolvendo tecnologias adicionadas aos fertilizantes, tá? No que diz respeito à adubação de cobertura. Eu vou fazer alguns comentários específicos para adubação de semeadura, tá bom? Bom, perfil da cultivar. Nós temos cultivares que elas são altamente responsivas ao N. E temos cultivares que têm baixa resposta ao N. De maneira geral, a cultivar que responde muito à adubação nitrogenada, ela não consegue extrair N no sistema de produção. Quando a gente fala extrair N no sistema de produção, pode ser uma interação de várias. Assim, o que faz uma planta ou uma genética ou um genótipo ser mais ou menos capacitado em termos de obter N no sistema, aí vocês podem considerar uma série de fatores, tá? Alguns autores falam de associação com micro-organismos, tal como a gente estuda muito nas culturas leguminosas, tal como, por exemplo, na soja, nós temos lá a fixação biológica de nitrogênio, e alguns autores estudam essa fixação biológica em culturas gramíneas, por exemplo, na cultura do trigo. Outros autores alegam que a planta tem outras capacidades, né, habilidades genéticas de extrair esse N no sistema. Eu, na minha programação de pesquisa, junto com os nossos colegas aqui dentro da Embrapa, o fator primordial para nós que a gente tem observado nesses últimos anos de pesquisa é essa relação entre cultivares mais tolerantes ao alumínio tóxico do solo. De maneira geral, elas têm maior eficiência em reciclar N no sistema de produção. E tem uma explicação muito simples, porque quando a gente faz a correção do perfil do solo, usando calcário, gesso, nós temos um limite de correção química, né? Eu faço a calagem, a gessagem, que são tecnologias fundamentais, muito importantes para a triticultura e para a agricultura brasileira como um todo, especificamente para a cultura do trigo, são tecnologias muito importantes. Porém, além disso, nós temos que saber que existem grupos de cultivares que são mais sensíveis do que outros em termos de alumínio tóxico do solo. E o que isso tem a ver com o manejo da adubação nitrogenada? Nós sabemos que o nitrogênio ele sofre de várias transformações, principalmente aqui nos primeiros 20, 30 centímetros do perfil do solo, e ele tem uma tendência a ser transformado em nitrato, né? O ânion nitrato, que por sua vez tem uma tendência a percolar no perfil do solo, né? Ele vai descendo no perfil do solo e uma tendência a ter teores livres de nitrato abaixo da camada de 40 centímetros de profundidade. E aí, aquela cultivar que tem uma maior tolerância ao alumínio tóxico, né? Quando eu falo alumínio tóxico, eu estou querendo dizer de solos tropicais, na grande maioria dos casos,
A triticultura brasileira é praticada em condições de solos ácidos, que tem que ter uma correção, só que essa correção da acidez ela tem um limite técnico. Na maioria dos casos, ela é efetiva, ela é feita de uma maneira bastante importante até a camada de 0 a 20, 0 a 30, 0 a 40, não, já é muito difícil. E aí, abaixo de 40, nós temos a presença do alumínio tóxico. E essa cultivar que tem uma menor tolerância, ela não tem condição de crescer nessa camada abaixo de 40 centímetros no perfil do solo. A cultivar que tem mais tolerância ao alumínio, por sua vez, ela consegue estabelecer o sistema radicular. E aí ela consegue ter acesso a essa reserva de nitrato, vamos dizer assim, abaixo da camada de 40 centímetros, de 0 a 40. E aí, de maneira geral, essa cultivar mais tolerante ao alumínio, não é? Ela tem uma capacidade de reciclagem de N maior, que por sua vez reflete na menor necessidade de adubação, tal como o gráfico mostra aqui. Tem uma cultivar que atinge o máximo potencial produtivo, olha lá, com 0 de N de adubação de cobertura, ela já atinge 3.000 quilos. E o máximo potencial produtivo é alcançado com 60 quilos de N por hectare na adubação de cobertura. Por outro lado, a outra cultivar também atinge potencial produtivo semelhante, né? Porém, ela precisa de uma maior quantidade de N. Quando ela está com 0 de adubação de cobertura, ela atinge um patamar de 2.000 quilos por hectare. E para atingir o máximo do rendimento, ela necessita de 90. Então, o perfil da cultivar também é muito importante quando eu faço o planejamento da adubação nitrogenada. E aqui um dado de pesquisa, né, que nós desenvolvemos aqui no norte do Paraná, região de Londrina, lavoura de sequeiro, média de 3 safras. Então, nós temos aqui a linha na cor vermelha, ela é de uma cultivar sensível ao alumínio tóxico. E a linha na cor azul é de uma cultivar tolerante ao alumínio tóxico. E nós observamos aqui, nessa situação que foi feita uma calagem baixa, uma calagem para manter o valor de V, que é a saturação por bases, na casa dos 50%, na camada de 0 a 20 centímetros, e nós vimos aqui uma necessidade de adubação muito maior para a cultivar sensível ao alumínio. Por outro lado, a cultivar tolerante expressou um potencial de rendimento relativo muito maior. Ela foi muito mais produtiva com 40 quilos de N. Já atingiu o máximo de produtividade. E a cultivar sensível ao alumínio necessitou de 120 quilos de N de cobertura. Quando eu fui para o talhão, para a situação na qual eu fiz uma calagem mais pesada, para elevar a saturação por base a 70% na camada de 0 a 20, aí sim a cultivar sensível respondeu a adubação, mas num nível menor, ela precisou de 40 quilos de N, já foi suficiente para ela expressar o máximo potencial de rendimento, e a outra cultivar tolerante nem respondeu a adubação. Então, isso é muito importante no planejamento da adubação nitrogenada na cultura do trigo. Separar os grupos de cultivares. Outra questão muito importante, né, que eu preciso considerar quando estou fazendo o manejo da adubação do trigo é o ambiente de produção. E aqui eu coloquei o mapa do Paraná, né? Para quê? Para que possamos entender, estou no norte do Paraná, lavoura irrigada, semeadura de abril, altas temperaturas, palhada de soja. A palhada tem uma decomposição, uma mineralização do N acelerada, baixa resposta ao N fertilizante.
E aqui são duas cultivares, ó. Fiz adubação, chegou no 40, não respondeu mais. E aí as pessoas falam, Salvador, mas era lavoura irrigada. Não interessa, não foi a água o limitante, né? A planta, a lavoura expressou 200, a lavoura expressou 225 sacas por alqueire de trigo, né? A medida aqui está em alqueires, né? E com 40 quilos de N foi suficiente, tá? Por outro lado, numa lavoura lá no centro-sul do Paraná, na região lá de Ponta Grossa, tá certo? Uma semeadura de julho, baixas temperaturas, alto teor de matéria orgânica do solo, palhada de soja, porém, estou no mês de julho, é uma geladeira. A taxa de mineralização é muito baixa. Gente, então nós temos que entender isso aí. Qual é o ambiente? Estou no ambiente mineralizador do N? Estou no ambiente de baixa mineralização de N? Não é só imobilização, decomposição, né, da palha. É taxa de mineralização. Então, estou lá em Ponta Grossa, numa região fria, semeadura de julho, tá? É uma geladeira em julho. A planta se desenvolve bem, porém, ela não tem o N disponível na hora que ela precisa. No momento da vida dela, que ela está tendo uma alta taxa de crescimento e uma alta demanda por N mineral. Eu tenho N no sistema, mas ele está orgânico, está imobilizado na palhada ou na matéria orgânica do solo. E aí sim, eu preciso ajudar a planta aumentando a dose de N no manejo da adubação. Então, esse gráfico aqui, ele é muito claro. Eu preciso ajudar a lavoura. Aqui, a lavoura não precisa. E olha a diferença de rendimento de grãos. Eu estou fazendo um investimento aqui, ó, no centro-sul do Paraná, para atingir um máximo potencial produtivo de 180 sacas por alqueire. E aqui no norte do Paraná, na lavoura irrigada, com 40 quilos por hectare de N de cobertura, eu atingi 225 sacas por alqueire. Então, essa é a diferença de ambiente de produção. O pulo do gato está na temperatura e taxa de mineralização. E, obviamente, que a gente tem a resposta numa interação também por cultivar, né? Nós temos aqui as duas cultivares respondendo ao N e, obviamente, uma cultivar com a capacidade de resposta menor ou um potencial produtivo menor que a outra. As duas com respostas lineares, porém, uma cultivar com menor potencial produtivo do que a outra. Outra questão muito importante para nós é a adubação nitrogenada na semeadura do trigo. Então, qual é uma questão que a gente sempre coloca para os profissionais de assistência técnica e para os triticultores? Sempre que possível, aumentar a dose de N na instalação da cultura, na adubação de semeadura. Existe um limite? Existe. Qual é esse limite? 40 quilos de N. Existe uma interação com fonte? Existe. Por que, Salvador? De maneira geral, quando nós usamos ureia, mesmo a ureia tratada com uma substância inibidora do processo de urease, né? Inibidora lá da enzima urease, que ela é produzida por micro-organismos no solo, ou ali naquela interface entre palhada e solo, que a enzima urease, produzida por micro-organismos, vão atacar o N na forma amídica, né? Porque eu estou falando N na forma de amônio, N na forma de nitrato e N na forma amídica. O N da ureia é na forma amídica, tá certo, pessoal?
E esses micro-organismos, né, por meio da sua ferramenta, né, a enzima urease, eles atacam, né, o adubo ureia, e nessa passagem do N-amídico para o N na forma de amônio, existe uma fase que ele fica na forma de amônia. E amônia, NH3, sem carga residual, é gás. E o gás pode volatilizar e é perdido lá para a atmosfera. Se ele estiver enterrado no suco de semeadura, ele se torna amônia também, e aí ele intoxica as plântulas na fase inicial de desenvolvimento e derruba o estande da lavoura. E se eu tiver o estande prejudicado, eu perco potencial produtivo. Então eu não posso deixar isso acontecer. Vamos para a parte prática. Toda vez que eu for fazer uma adubação nitrogenada na semeadura do trigo, eu não posso usar um adubo formulado com a fonte ureia. Então, isso é muito importante. Eu tenho que aumentar a dose. Qual é o limite da dose? O máximo que você puder, no suco de semeadura, não a lanço, tá? Nós estamos falando de adubação nitrogenada aplicada no suco de semeadura na instalação do trigo. A dose que nós estamos recomendando e usando na vida prática é de 30 a 40 quilos de N por hectare. Quais são as fontes? As principais. O MAP, que o N do MAP está na forma de amônio, ou nitrato de amônio misturado com outras fontes de fosfato e de potássio para fazer o NPK. Eu posso usar ureia? Não, porque no processo de transformação da ureia lá no suco de semeadura, vai ser gerado o gás amônia, que é tóxico e vai prejudicar o estande da lavoura. E aí, pessoal, nós temos aqui uma tabela de adubação. Olha lá. Nós temos, é muito importante, adubação nitrogenada na triticultura do Paraná, que eu peguei o exemplo do Paraná, tá certo? Nós temos 3 regiões tritícolas, né? MRT, macro-região tritícula 1, A2 e A3 no estado do Paraná. De maneira geral, a região tritícula 1, ela está nas regiões, nos municípios do Paraná, nos quais as altitudes são mais elevadas, acima de 700 metros, 800, 900. Existe um alto risco de geada nessa região 1, e a semeadura do trigo ela é feita nos meses de junho e julho, na grande maioria dos casos. Por quê? Porque estrategicamente nós sabemos que nas regiões onde tem alto risco de geada, nós fazemos o atraso da época de semeadura. A época de semeadura recomendada é para a partir do segundo decêndio de junho, terceiro decêndio de junho, primeiro, segundo decêndio de julho, até o terceiro decêndio de julho, dependendo de cada região e da programação de cada triticultor. O importante saber é, quando eu faço essa semeadura em junho e julho, as temperaturas estão muito baixas na macro-região tritícula 1. E o N que está imobilizado na palhada e na matéria orgânica do solo, ele vai ter uma baixa taxa de mineralização. Ou seja, a planta, a lavoura estará se desenvolvendo e ela não encontrará esse N na forma mineral no solo. E aí eu tenho que aumentar a dose da adubação nitrogenada, porque senão a planta vai desenvolver deficiência, ela vai ficar deficiente e não vai atingir o potencial produtivo desejado pelo triticultor. Por outro lado, estamos, por exemplo, na região 3, norte do Paraná, ou na 2, que a gente fala uma região intermediária. A 2 tem regiões acima de 700 metros, tá?
nas quais o comportamento da lavoura é similar à região 1, mas na 2 nós temos municípios que estão abaixo de 700 metros, com semeadura feita em abril, em maio, e aí o comportamento em termos de resposta ao N é similar à região 3. Então, pessoal, é muito importante sabermos qual região tritícula estou conduzindo a minha lavoura para também calibrar a dose de N na adubação de cobertura ou no manejo da adubação como um todo, tá? Outra questão muito importante, pessoal, é qual é o nível de produtividade esperado? Até 3.000 quilos por hectare, de 3 a 4, de 4 a 5, acima de 5.000 quilos, qual é o histórico da minha região? Ou do meu talhão, perdão. O meu talhão vem produzindo acima de 5.000 quilos nas últimas 5 safras. Eu vou fazer um alto investimento em tecnologia, não é? Ou eu não tenho, eu estou preferindo reduzir custos, reduzir investimentos, e aí vou fazer um planejamento para ficar na faixa dos 3.000 quilos. O triticultor precisa definir isso aí. E a partir do momento, ou estou numa região que historicamente a minha lavoura sempre ela fica ali na faixa dos 3.500. Então não é o N que vai fazer você aumentar a produtividade se o histórico do seu talhão for de 3.500. Então é uma estratégia errada eu falar, não, esse ano o trigo tá bom de preço, eu vou investir 200 quilos de N por hectare. E aí não é o limitante, não é o N que vai fazer a lavoura sair do 3.500. Talvez são outros fatores, né, que eu preciso considerar no planejamento da adubação. Tá certo, pessoal? E aí, definido a faixa de potencial ou de produtividade esperada, eu estou numa palha de soja ou palha de milha? E adubação de N de semeadura. E a de cobertura? Eu estou na macro região tritícula 3 ou 2 abaixo de 700 metros, ou estou na 1 e 2 acima de 700 metros? E aí eu defino a adubação. Por exemplo, eu tenho uma cultivar de baixa resposta ao N, cultivar BR, baixa resposta. Se eu estou numa faixa de potencial histórico do meu talhão de 3.000 quilos, eu vou fazer numa palha de soja 30 quilos de N na adubação de semeadura e não vou fazer adubação de cobertura, porque não é o N que vai resolver meu problema. Historicamente, eu tenho numa faixa até 3.000 quilos de produtividade. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é muito importante definir. E aí, Salvador, mas você não quer que a gente produza? Não, pelo contrário, eu quero que você tenha alta rentabilidade. É isso que faz o triticultor ter sucesso. É alta rentabilidade, é saber usar as ferramentas agronômicas de maneira correta. Então, eu estou lá num talhão com histórico até 3.000 quilos, eu vou investir em fungicida, em semente de qualidade, eu vou investir num maquinário de qualidade, eu vou investir no manejo de plantas daninhas, tá certo, pessoal? E não é o N que vai resolver o meu problema. Aí sim, se eu saltar para um patamar de 3 a 4 mil quilos, aí eu já faço um investimento no N, tá? Aí eu já subo a adubação de nitrogenado de cobertura para 30 quilos por hectare. Se eu estou numa cultivar de alta resposta, uma cultivar que tem baixa eficiência de reciclagem, eu subo a adubação para 50 quilos por hectare de N. Entenderam, pessoal, como é que eu faço esse planejamento? Aí, por exemplo, uma cultivar lá na macro região tritícula 1, uma cultivar de baixa resposta ao N, mas eu estou num talhão de 5.000 quilos de histórico, eu vou investir 80 de cobertura.
Se eu estou com a cultivar de alta resposta ao N, eu já vou investir 100, né? Se eu estou na palha de milho, eu vou aumentar a adubação. Entenderam? Então eu tenho que considerar o histórico do talhão, tenho que considerar a palhada da cultura antecessora, tenho que considerar o perfil da cultivar e a região tritícola na qual eu estou desenvolvendo a minha atividade. E, para terminar, vamos falar um pouquinho de adubação nitrogenada associada com o redutor de crescimento. O redutor de crescimento, pessoal, é o Trinex Apac etil. É uma molécula, né, que é um inibidor de giberelina, que é um hormônio da planta, natural da planta, que faz com que a planta alongue os entrenós do colmo, alongue o sistema radicular, tá certo? E aí, dependendo da situação, eu posso fazer uso do redutor para manejar acamamento. Uai, então eu tenho uma questão que se eu aumento muito a dose do N, a minha lavoura pode ficar acamadora. Sim, pode sim. E aí eu posso fazer uso do redutor de crescimento, que é o Trinex Apac etil, que é o nome do ingrediente ativo, que depois qualquer um pode consultar lá no Agrofit, no mapa. Existem outros redutores de crescimento no mercado? Sim. O mais usado qual é? É o Trinex Apac etil. E é o produto que nós fizemos toda essa série de trabalhos aqui, tá? Agora, qual é a questão? Eu tenho uma cultivar resistente ao acamamento. Eu preciso usar o redutor? Não, não preciso. É um erro técnico. Eu vou usar uma ferramenta agronômica por uma lavoura que não tem necessidade. Agora, eu tenho uma cultivar que ela tem uma tendência ao acamamento, porém ela é muito produtiva, ela tem uma excelente sanidade, né? Ela tem uma excelente capacidade de tolerar doenças, ela tem um potencial produtivo muito bom, ela tem uma qualidade de farinha muito boa, as indústrias compram ela, né, demandam ela, sempre estão procurando, né, os grãos dessa cultivar. E aí, então, eu vou fazer um planejamento de investir em adubação e também um planejamento de usar o redutor. É muito importante isso, tá? Por que eu coloco isso aqui, pessoal? Ó, primeiro fator que eu defino o redutor: cultivar com algum nível de suscetibilidade ao acamamento. Ela tem outras qualidades. Ela é uma cultivar muito produtiva, ela é uma cultivar muito sadia do ponto de vista de doenças fúngicas, ela é uma cultivar que tem uma qualidade de grão muito boa. E aí, então, eu vou fazer um planejamento. Mesmo ela tendo uma tendência ao acamamento, eu posso usar aqui uma ferramenta para fazer o manejo associado à adubação de cobertura. E aí, eu tenho um ano que choveu muito, na fase ali no final do perfilhamento e início do alongamento dos colmos. Então, eu tenho uma lavoura que ela está muito vigorosa. Ela sim vai apresentar algum problema de acamamento lá mais para frente. Salvador, eu estou num ano que foi seco, não choveu muito no final do perfilhamento e não choveu muito ali no início do alongamento dos colmos. Eu falo assim, para que usar o redutor? Já tem um fator que fez a planta ficar com os entrenós curtos, que foi a seca, não é? Os produtores têm até um termo, uma piada. Nós temos um produto aqui, foi o Secocel. Eu falo, o que é o Secocel? Não, a seca. Ficou 20 dias sem chover, a planta já ficou com o entrenó curto, ela já ficou com um porte reduzido e ela nem vai acamar mais. Então, pessoal, nós temos que entender que o redutor de crescimento, ele reduz o comprimento dos entrenós, mas em algum momento ele pode também reduzir o crescimento radicular, tá certo? E aí eu posso ter um efeito negativo. Eu posso aplicar o redutor, a planta já está sofrendo com o déficit hídrico, tá?
E aí eu posso intensificar essa injúria na lavoura, causando dano econômico, reduzindo produtividade. Então, é uma ferramenta muito técnica. Se a lavoura já está sofrendo com a seca, o recomendado é não aplicar o redutor. Se a lavoura está com alto potencial produtivo, muito vigorosa, e está chovendo bastante, no final do perfilhamento, início do alongamento dos combos, aí eu faço o uso do redutor. Aí é estratégico usar o redutor. Porque pode acontecer isso aqui, pessoal, ó, uma lavoura deficiente de N. Eu não apliquei N de cobertura e apliquei o redutor. Eu tive um efeito negativo. Eu tive uma planta que já estava sofrendo com desnutrição e ainda fiz um produto, um agroquímico de efeito hormonal, que é um fitorregulador, que causou um efeito combinado negativo. Por outro lado, ela potencializa rendimento. Estou no ambiente norte do Paraná, lavoura irrigada, né? 120 kg de N de cobertura respondeu associado com redutor. Em uma lavoura cuja cultivar tinha uma certa sensibilidade ao N. Então, essa é uma ferramenta muito importante no manejo do N, porém, é uma ferramenta muito técnica. As equipes de assistência técnica precisam fazer esse planejamento detalhado junto com os triticultores. Tá certo, pessoal? O que eu tinha para dizer é isso. Muito obrigado pela atenção.